Ouça o texto clicando no ícone ao lado. Próximo de completar 85 anos de sua morte, o blog do Solon Vieira traz uma das mais importantes obras de resgate de momentos de Padre Cícero Romão Batista. A ideia que é possibilitar, principalmente às pessoas cegas ou com visão limitada, um dos mais importantes documentos de alguns momentos dos mais importantes líderes religiosos do Brasil e, como se sabe, o maior do Nordeste. Isso se torna possível graças ao trabalho do professor Daniel Alquer, que você vai conhecer no relato a seguir. Daniel Alquer, que também podemos chamar de mais um romeiro, nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará, é jornalista, radialista e exerce o magistério como professor adjunto da Fundação Universidade Regional do Caririúrca. É autor de vários trabalhos sobre o Padre Cícero, entre os quais, O Pensamento Vivo de Padre Cícero, História do Padre Cícero em resumo, Pequena biografia do Padre Cícero e curiosidades sobre Padre Cícero. Na genialidade do autor, passamos a saber sobre esta entrevista biográfica sobre nosso Padim, uma verdadeira homenagem à memória ao santo de Juazeiro. 01. Qual o seu nome completo e de quem o senhor é filho? Cícero Romão Batista, filho legítimo dos falecidos Joaquim Romão Batista e Dona Joaquina Vicencia Romana. 02. Onde e quando nasceu? Nasci na cidade de Crato, estado do Ceará, no dia 24 de março de 1844. 03. Onde, quando e por quem foi ordenado? No Seminário da Prainha, em Fortaleza, no dia 30 de novembro de 1870, por Dom Luiz Antônio dos Santos, primeiro bispo do Ceará. 04. Qual o motivo de sua castidade perpétua? Em virtude de um voto por mim feito, aos 12 anos de idade, pela leitura nesse tempo que eu fiz, da vida imaculada de São Francisco de Sales. 05. Qual o seu conceito de Deus? Deus está sobre tudo e é providência até das folhas que caem das árvores. E é certo, o bem que ele não nos dar, não o teremos, e o mal de que não nos livrar, virá sobre nós. É dono de todas as coisas e dirige o homem por caminhos que só ele sabe. Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Deus é o Criador de todas as coisas, ainda as mínimas, é autor absoluto de todo o bem e de toda a graça. Só Deus nos basta. 06. Dê a sua opinião sobre o demônio. O demônio nunca deixou de procurar destruir toda a obra de Deus. 07. Qual é a melhor religião? Não há mais dúvida de que a religião boa é a nossa, a católica apostólica romana. 08. O Senhor já fez mal a alguém? Nunca fiz mal a ninguém, nem a ninguém votei ódio ou rancor. 09. O Senhor cobrava algum dinheiro pelos atos religiosos praticados? Desde minha ordenação, mesmo durante o pouco tempo que fui vigário de São Pedro do Crato, nunca percebi R$ 1 sequer pelos atos religiosos que tenho praticado como sacerdote católico. 3. 10. E o que fazia com o dinheiro dado espontaneamente? Todos os dinheiros que me foram dados como oferta a mim unicamente, os tenho distribuído em atos de caridade que estão no conhecimento de todos, bem como em grandes e vantajosas obras de agricultura, cujo resultado tenho aplicado em bens que deixo na maior parte para a benemérita e santa congregação dos salesianos, a fim de que ela funde aqui no Juazeiro os seus colégios de educação para as crianças de ambos os sexos. 11. Porque, dentre tantas instituições religiosas, o Senhor escolheu a ordem salesiana como herdeira maior dos seus bens. Porque dentre as existentes nenhuma se me afigura mais benemérita e de ação mais eficaz e de caridade mais acentuada do que dos bons e santos discípulos de Dom Bosco. 12. Qual a razão de sua predileção por Dom Bosco? Dom Bosco sabia o segredo de corrigir sem molestar. O seu saber assombrou os centros mais cultos do mundo. 13. Cite alguns dos bens que o Senhor deixa para os salesianos. Todas as terras que possuo nos sítios Logradouro, Salgadinho, Mochila, Carás, Pau Seco, Sítio Conceição, na Serra do Araripe, município de Crato, os terrenos que possuo na Serra do Araripe e mais o Sítio Brejinho, os prédios e a capela em construção na Serra do Horto, com todas as suas benfeitorias, o prédio onde funciona o açougue público desta cidade, cito é a Avenida Doutor Floro, antiga Rua Nova, os prédios contíguos e casa de residência da religiosa Joana Tertulina de Jesus, conhecida como Beata Mocinha, cito e Rua São José, o Sítio Faustino, cito no município de Crato, o Sítio Baixa Dantas, no município de Crato,
As fazendas Letras, Caldeirão e Monte Alto, no município de Cabrobó, no estado de Pernambuco, com todas as benfeitorias e gados nelas existentes, o quarteirão de prédios Setos e Rua de São Pedro, os quais comprei ao doutor Floro Bartolomeu da Costa, a fazenda Juiz, Cita no município de Aurora, o prédio onde funcionou o orfanato Jesus Maria José, Seto e Rua São José, o sítio Fernandes, no município de Crato, o sítio Periperi, no pé da Serra de São Pedro, o sítio Santa Rosa e Taboca, no município de Crato, o sítio Rangel, no município de Santana do Cariri. 14. Essa doação tem alguma finalidade específica? A finalidade é de abrir escolas em Juazeiro. Os beneficiários não satisfazendo esta única imposição, o patrimônio passará para o domínio do Vaticano. 4. 15. Deixou alguma coisa para Nossa Senhora das Dores? Deixo para a Santíssima Virgem das Dores, desta matriz de Juazeiro, os seguintes bens: o sítio Porteiras, o sobrado onde Manuel Sabino tem a loja de Santos, Rua Padre Cícero, o prédio onde funciona a cadeia pública desta cidade, cito a Avenida Doutor Floro, bem como os demais que se seguem contiguamente mesma rua, o sítio Palmeira, no município de Ceará-Mirim, estado do Rio Grande do Norte, o sítio Petinga, do município de Touros, no Rio Grande do Norte. 16. Porque nada deixou para os seus parentes. Não tenho ascendentes vivos, nem tampouco descendentes, e assim julgo poder dispor dos meus bens que se acham livres e desimpedidos, de acordo com as leis do meu país. 17. Vamos agora entrar num assunto melindroso, a questão religiosa. Como ocorreu pela primeira vez o chamado milagre da hóstia? Temos aqui uma Irmandade do Sagrado Coração de Jesus, o apostolado da oração, com muita gente. Fazemos a solenidade das primeiras sextas-feiras com missas, comunhões, tudo conforme o regulamento. Nós todos aqui na maior aflição, desenganados de inverno, sem recursos absolutamente nenhum para escaparmos de morrer pela fome, faziam-se romarias, preces, novenas e mais novenas, orava-se pública e particularmente muito porque a aflição de todos era imensa, tendo cada um o justo temor da seca. Chegou a primeira sexta-feira do mês de março, da quaresma do ano de 1889, eu chamo a toda a Irmandade, como de costume, para uma comunhão reparadora do mês e todos mais que quisessem tomar parte, para fazermos uma comunhão reparadora grande ao Sagrado Coração de Jesus, segundo a sua divina intenção e para que usasse de misericórdia conosco. Passei toda a noite confessando homens, na igreja, aonde passavam também orando 6 ou 8 mulheres, que faziam parte da Irmandade. Com pena delas, interrompi o trabalho e fui despachá-las, dando-lhes a comunhão de 4:30 para as 5 horas, antes dos outros. Quando dei a Beata Maria de Araújo, que era a primeira, a sagrada forma, logo que a depositei na boca dela, imediatamente transformou-se em porção de sangue, que uma parte ela engoliu, servindo-lhe de comunhão e outra correu pela toalha, caindo algum no chão. Eu não esperava e vexado para continuar as confissões interrompidas, que eram ainda muitas, não prestei atenção e por isto não aprendi o fato na ocasião em que se deu, porém depois que depositei a âmbula no sacrário e vou descendo, ela vem entender-se comigo, cheia de aflição e vexame de morte, trazendo a toalha dobrada, para que não vissem, e levantava a mão esquerda onde nas costas havia caído um pouco e corria um fio pelo braço e ela com temor de tocar com a outra mão naquele sangue, como certa que era a mesma hóstia, conservava um certo equilíbrio para não gotejar no chão. 5. 18. O Senhor chamou algum médico para testemunhar o fenômeno. 2 médicos e um farmacêutico distinto do Crato todos viram e examinaram com o maior escrúpulo e consciência, afirmando a verdade e sinceridade do fato. 6. 19. Mas, a verdade é que a Igreja condenou o milagre. De fato, a Igreja condenou, mas a condenação resultou do modo como fizeram o processo aqui no Ceará. Foi empregado tudo, ameaças, seduções de todo modo, os mais refinados sentimentos de compaixão, até as lágrimas de fino cômico. Padre Alexandrino e os outros encarregados de destruir a verdade pegaram uma pobre mocinha e, aterrada, sem saber o que dizia, afirmou horrores, cobrindo tudo de infame e dizendo que davam sangue de pinto para se botar nas hóstias, e outros absurdos. Tudo que exigiram que dissesse, ela dizia, e outros servindo de secretário escrevia para ser mandado ao senhor bispo, e este R. Santa Sé, como documentos fidedignos. Pagaram até a pessoas inconscientes, doando 5 ou réis, vestidos e outros manejos indecentes,
fazendo-as dizer calúnias contra mim e outras pessoas. Fizeram como se fez com Joana d'Arc, um processo para um resultado condenatório. O Santo Ofício, perante um tal processo, devia condenar como fez, e não podia julgar de outro modo. O processo foi deturpado. O mesmo bispo disse a Monsenhor Monteiro que tinha arranjado o seu relatório, e na pastoral declarou que havia juntado outras peças. Tudo fez para destruir o fato do Juazeiro. Peço encerrar com esta afirmação este assunto. Jurei, prometi ao Tribunal do Santo Ofício, não falar mais sobre estas coisas.